Mamãe dos meus filhos gastou a pensão alimentícia no namorado desempregado enquanto as crianças usavam trapos, então comecei a comprar roupas para as crianças diretamente e a documentar tudo. O tribunal ajustou a pensão para $0 e me concedeu a guarda total, e agora ela está furiosa, dizendo que eu destruí a vida dela porque o senhor namorado a deixou. Tudo bem, Reddit, apertem os cintos, porque isso vai ser uma viagem selvagem. Toda essa situação começou há cerca de 3 anos e só chegou à conclusão no mês passado. Minha ex tentou burlar o sistema, foi pega com a mão no pote de biscoitos e agora está enfrentando as consequências de suas próprias decisões terríveis. Deixe-me levar vocês por essa jornada desde o começo. Eu sou Trevor, tenho 32 anos e moro no Arizona. Estou no mesmo emprego há 6 anos, renda sólida, benefícios, o pacote completo, nada chamativo, mas estável. Tenho o meu próprio lugar, um Honda usado decente que funciona como um sonho, e uma rotina que funciona para mim. Antes de tudo isso acontecer, eu achava que minha vida estava bem resolvida. Então tem a minha ex, Ashley, 30 anos. Nós namoramos por cerca de 2 anos, começando lá em 2018. Conheci ela em um churrasco de um amigo, parecia legal o suficiente no começo. Ela trabalhava meio período em um salão fazendo unhas, morava com a irmã, nada de errado nisso. Nós nos divertíamos juntos, íamos a shows, fazíamos coisas normais de casal. Olhando para trás, eu estava ignorando alguns sinais de alerta bem sérios, porque eu era jovem e idiota. Os sinais estavam lá desde o início, claros e óbvios em retrospecto. Ela estava sempre misteriosamente sem dinheiro para o aluguel, mesmo não tendo despesas reais. A irmã basicamente cobria tudo, incluindo compras e contas. Então para onde o dinheiro do salão realmente estava indo? Nunca tive uma resposta direta sobre isso. Ela fazia planos e depois desmarcava em cima da hora, com desculpas vagas sobre estar cansada ou ter que ajudar uma amiga com algo urgente que ela nunca conseguia explicar direito. O telefone dela estava praticamente colado à mão, mas ela virava a tela sempre que eu passava, às vezes no meio de uma conversa comigo. Ela dizia que era só coisa do trabalho ou mensagens da irmã, mas a forma como ela protegia aquela tela era suspeita pra caramba. Coisa clássica que eu ignorei como um idiota, porque eu tinha 27 anos e achava que estar em um relacionamento significava ignorar problemas óbvios. Nós terminamos no fim de 2019, porque eu a peguei trocando mensagens com um ex. Nada super explícito, mas o suficiente para me deixar desconfortável, o clássico "sinto sua falta" e lembra quando a gente costumava. Quando confrontei ela sobre isso, ela usou o manual clássico de manipulação, dizendo que eu estava sendo controlador, que ela só estava sendo amigável, que o ex estava passando por um momento difícil e precisava de alguém para conversar, tanto faz. Eu terminei ali mesmo. Cerca de um mês depois do término, ela me liga chorando dizendo que está grávida. Eu pensei ótimo, simplesmente ótimo, mas eu não sou o tipo que foge das responsabilidades. Fiz um teste de paternidade assim que minha filha Lily nasceu em 2020, confirmou que ela era minha e eu assumi. Comecei a pagar pensão imediatamente, nem esperei o tribunal ordenar. Então, 14 meses depois, bum, outra gravidez, outra filha, Emma. Fiz outro teste de paternidade, também era minha. A essa altura, eu estava pagando pensão para as 2 crianças, vendo elas a cada 2 fins de semana e nas noites de quarta-feira, acordo de custódia padrão. Achei que tudo estava funcionando tão bem quanto podia, dadas as circunstâncias. É aqui que as coisas ficam interessantes. A pensão que eu pagava não era brincadeira. Entre as 2 crianças, eu enviava para Ashley quase $2.000 por mês no Arizona. Com a minha renda, esse era o cálculo justo. Eu não lutei contra isso, não tentei escapar, configurei pagamentos automáticos pelo sistema do Estado e nunca perdi um único pagamento. Esse dinheiro era para as minhas filhas, comida, roupas, fraldas, material escolar, tudo o que elas precisavam. No primeiro ano ou mais, tudo parecia bem. As crianças pareciam bem quando eu as buscava, tinham brinquedos, roupas decentes, pareciam felizes. A irmã da Ashley ainda estava por perto ajudando, então eu achei que, entre a pensão e o apoio da irmã, minhas filhas estavam sendo cuidadas corretamente. Mas então a irmã da Ashley se mudou para outro estado no início de 2022 por uma oportunidade de trabalho. Foi quando tudo começou a desmoronar, ou mais precisamente, foi quando as verdadeiras cores da Ashley começaram a aparecer. No verão de 2022, foi quando percebi pela primeira vez que algo estava errado. Peguei as meninas para minha visita de fim de semana e Lily estava usando sapatos muito pequenos, os dedos literalmente espremidos lá dentro.
As roupas da Emma tinham manchas que pareciam estar ali havia dias. Perguntei para Ashley sobre isso e ela me contou toda uma história triste sobre como crianças são caras e como ela estava tentando o melhor, blá blá blá. Eu pensei, espera um pouco, eu estou te mandando $2.000 por mês especificamente para as crianças, para onde esse dinheiro está indo? Mas não pressionei naquele dia, só levei as meninas para fazer compras, comprei 3 roupas novas para cada uma e sapatos que realmente servissem. Gastei cerca de $300, mas tanto faz, minhas filhas precisavam de roupas. Na próxima visita, 2 semanas depois, adivinha o que elas estavam vestindo? As mesmas roupas velhas e manchadas e os mesmos sapatos pequenos. As coisas que eu tinha acabado de comprar não estavam em lugar nenhum. Perguntei para Lily, que tinha 4 anos na época, onde estavam as roupas novas dela. Ela disse que o amigo da mamãe estava usando a camiseta de princesa dela. Eu fiquei confuso, pensando que talvez ela estivesse misturando as coisas ou algo assim. Então notei que a Ashley estava chegando com um carro diferente, não um carro novo, mas diferente do velho Toyota todo acabado que ela tinha. Perguntei sobre isso de forma casual e ela disse que um amigo tinha deixado ela pegar emprestado porque o carro dela tinha quebrado, sinal de alerta número 1 bilhão a essa altura. A partir daí comecei a documentar tudo com a dedicação de alguém montando um processo legal, porque era exatamente isso que eu estava fazendo. Em cada visita, eu tirava fotos do que as meninas estavam vestindo, da condição dos sapatos, do estado do cabelo, da aparência geral, tudo que fosse visível. Criei uma pasta inteira no meu telefone, organizada por data, com registros de horário que não podiam ser contestados. Se havia manchas, eu fotografava de perto. Se havia buracos nas roupas, documentava com medidas, usando uma régua na imagem para escala. Se os sapatos não serviam, eu tirava fotos dos dedos apertados e anotava o desconforto visível nos rostos delas. Guardei recibos detalhados de tudo que comprei para elas, organizados em uma planilha com datas, nomes das lojas, descrições dos itens e valores. Criei uma linha do tempo paralela comparando meus pagamentos consistentes de pensão alimentícia com a queda visível na qualidade dos cuidados mostrada nas fotos. O padrão seria inegável para qualquer pessoa que analisasse as provas de forma objetiva. No outono de 2022, o padrão estava cristalino. As meninas apareciam consistentemente com roupas pequenas demais, manchadas ou muito gastas. Lily me contou que muitas vezes jantavam macarrão com manteiga. Emma, que mal tinha 2 anos, estava com uma tosse que não passava, e Ashley continuava dizendo que não tinha dinheiro para levá-la ao médico. Eu mesmo levei Emma a um pronto atendimento e descobri que ela tinha uma infecção no ouvido que precisava de tratamento. Isso me custou $150 do meu próprio bolso, e eu também guardei esse recibo. Aqui vem a parte decisiva. Por volta de outubro de 2022, Lily mencionou o tio Derek pela primeira vez. Disse que o tio Derek morava com elas agora e que ele era muito engraçado, mas também dormia muito durante o dia. Perguntei a Ashley quem era Derek e ela ficou extremamente defensiva, dizendo que ele era só um amigo que estava ajudando com o aluguel e ficando temporariamente no quarto de hóspedes. Algo não fazia sentido. Se esse Derek estava ajudando com o aluguel e eu estava enviando $2.000 por mês, por que minhas filhas estavam vestindo trapos e comendo macarrão com manteiga? Fiz o que qualquer pai preocupado faria e comecei a fazer mais perguntas de forma casual, sem agressividade, só curioso. Lily é uma criança falante e contou tudo sem nem perceber. O tio Derek não tinha emprego, jogava videogame o dia todo enquanto elas estavam em casa, a mamãe comprou uma televisão nova para ele na sala, e ele tinha muitos sapatos legais que ficavam no corredor. Tudo fez sentido. Ashley não estava apenas sendo irresponsável com dinheiro, ela estava financiando o estilo de vida de um cara desempregado com a minha pensão alimentícia, enquanto minhas filhas usavam roupas de segunda mão de brechó e comiam as refeições mais baratas possíveis. Comecei a investigar um pouco, nada louco ou ilegal, apenas stalkeando redes sociais, como todo mundo faz quando suspeita que algo está errado. Encontrei o Facebook do Derek porque Ashley nem sequer foi esperto o suficiente para manter o relacionamento fora das redes sociais ou deixar o perfil privado. O cara tinha fotos desde março de 2022, logo depois que a irmã da Ashley se mudou, e coincidentemente quando o declínio nos cuidados com minhas filhas começou a ficar visível. Fotos dele e da Ashley juntos em restaurantes que claramente não eram baratos, pelo ambiente que aparecia ao fundo, bares com coquetéis artesanais que custam $15 cada, pequenas viagens de fim de semana para lugares como Sedona e Flagstaff, que exigem dinheiro para combustível e hotéis.
Várias postagens sobre o novo PlayStation 5, que custa cerca de $500, a coleção de tênis com Jordans de edição limitada que custam mais de $200 o par, e sobre a namorada incrível que apoiava os sonhos dele e nunca o deixava na mão quando ele precisava. A linha do tempo era condenatória quando analisada com atenção. Os sonhos dele. A biografia desse palhaço dizia que ele era um aspirante a produtor musical, o que aparentemente significava ficar em casa fazendo batidas no laptop que ninguém comprava, enquanto vivia do dinheiro da minha pensão alimentícia. Ele tinha exatamente 0 trabalhos pagos listados em qualquer lugar do perfil, nenhuma fonte de renda mencionada, nenhum depoimento de clientes, nenhuma evidência real de trabalho profissional, apenas postagens intermináveis sobre a sua luta, o seu esforço e como estava focado na visão, enquanto claramente não contribuía financeiramente em nada para a casa onde minhas filhas viviam. A desconexão entre a persona online dele e a realidade seria engraçada se não fosse tão revoltante. Quer saber a melhor parte? Em uma postagem de julho de 2022, ele aparece exibindo um colar de corrente de ouro, agradecendo a Ashley por sempre acreditar nele e apoiar sua jornada. Aquela corrente provavelmente custou pelo menos $300. Enquanto isso, minhas filhas estavam dividindo um par de botas de inverno completamente gasto, porque Ashley não podia comprar um par para cada uma. Documentei absolutamente tudo. Fiz capturas de tela de cada postagem, com as datas visíveis. O cara tinha fotos de jantares caros, roupas novas, eletrônicos e todo tipo de coisa que definitivamente não vinha de uma renda inexistente. A linha do tempo batia perfeitamente com o período em que minhas filhas começaram a parecer negligenciadas. Em novembro de 2022, cheguei ao meu limite. Fui buscar as meninas e Emma estava com uma fralda tão cheia que literalmente estava caindo do corpo dela, claramente estava ali havia tempo demais. Lily estava resfriada e Ashley a mandou sem remédio, sem lenços, sem nada. Quando perguntei sobre isso, Ashley disse que esqueceu de comprar os itens, mas perguntou se eu poderia adiantar um dinheiro para o remédio. Eu cansei, não gritei, não fui agressivo, apenas fiquei completamente farto das besteiras dela. Disse que não daria a ela um centavo a mais além da pensão alimentícia determinada pelo tribunal, que eu já pagava em dia todos os meses. Se ela não conseguia pagar remédio para as crianças, talvez devesse repensar suas prioridades de gastos. Ela ficou ofendida e começou a surtar, falando sobre que pai terrível eu era, que eu não entendia como era difícil ser mãe solteira, o clássico roteiro de culpa. Respondi com uma única frase. Eu te envio $24.000 por ano especificamente para essas crianças. Para onde esse dinheiro está indo? Ela não soube responder, apenas gaguejou algo sobre contas e despesas e disse que eu não entenderia. Então praticamente empurrou as meninas para mim e foi embora naquele carro emprestado. Naquela noite, entrei em contato com uma advogada de família. Encontrei uma boa profissional por recomendação de um amigo, paguei a taxa da consulta e apresentei tudo o que eu tinha, fotos, datas, recibos, capturas de tela das redes sociais do Derek, registros médicos de quando precisei levar Emma ao pronto atendimento, absolutamente tudo. Minha advogada, Janete, analisou tudo e basicamente disse que eu tinha um caso sólido para modificação de custódia, com base no uso indevido da pensão alimentícia e possível negligência. Ela explicou que, embora tecnicamente a pensão não seja destinada a despesas específicas, um padrão em que as necessidades das crianças não são atendidas enquanto o namorado da mãe vive com luxo é algo que os juízes de família realmente não toleram. A estratégia da Janete era simples, mas brilhante. Não iríamos acusar Ashley diretamente de nada, apenas apresentar fatos documentados e deixar que as provas falassem por si. Mostraríamos a linha do tempo da mudança do Derek para casa, o declínio nos cuidados com as crianças, as postagens nas redes sociais exibindo compras caras e meus esforços documentados para atender às necessidades das minhas filhas do meu próprio bolso, além da pensão. Mas aqui foi onde tomei uma decisão estratégica que acabou sendo genial. Em vez de entrar imediatamente com o pedido de modificação de custódia, comecei um novo padrão que criaria provas ainda mais incontestáveis. Em dezembro de 2022, comecei a comprar roupas para as meninas e mantê-las na minha casa. A cada visita, elas chegavam com as roupas que a Ashley mandava, eu as trocava por roupas adequadas que eu tinha comprado, e quando a visita terminava, eu as enviava de volta com as roupas da Ashley. Eu tirava fotos do que elas usavam ao chegar e do que usavam ao sair, criando uma linha do tempo visual clara de como estavam sendo cuidadas em cada casa. Também comecei a comprar todas as necessidades diretamente. Fraldas para Emma eu comprava em grande quantidade e mantinha na minha casa, remédios, produtos de higiene, tudo.
Quando a Ashley perguntou por que eu não estava mandando essas coisas de volta com as meninas, eu disse a verdade. Eu não confiava nela para usar esses itens para as crianças em vez de deixar o Derek usá-los ou devolvê-los por dinheiro. A reação dela foi mais chantagem emocional e insultos, mas nenhuma negação real. Então fiquei ainda mais criativo com a documentação. Comecei a mandar as meninas de volta após as visitas usando roupas completamente novas, com etiquetas ainda presas, roupas que eu comprava especificamente para ver o que aconteceria com elas. Documentei cada conjunto com fotos e recibos. Na visita seguinte, 2 semanas depois, essas roupas sempre tinham desaparecido completamente ou a Ashley dava alguma explicação vaga dizendo que tinham sido estragadas ou perdidas. Em uma ocasião, Lily me contou que a Ashley vendeu algumas das roupas dela para uma loja infantil de segunda mão por dinheiro de emergência, mas naquela mesma semana o Derek postou no Facebook sobre seus novos fones de ouvido sem fio. Dinheiro de emergência, claro. Documentei tudo, cada conversa, cada desculpa, cada inconsistência. Criei uma planilha acompanhando meus pagamentos de pensão alimentícia em comparação com a condição das minhas filhas. A cada visita, o padrão era inegável. Enquanto meus pagamentos permaneciam consistentes, a qualidade dos cuidados caía de forma constante, desde março de 2022 em diante, coincidindo perfeitamente com a aparição do Derek na vida delas. Em fevereiro de 2023, eu tinha 6 meses de documentação sólida como rocha, fotos, recibos, registros médicos, capturas de tela, tudo organizado cronologicamente em um fichário que a Janete chamou de nível de promotor. Era hora de entrar com o pedido de modificação de custódia. Protocolamos o pedido em março de 2023, solicitando a custódia física primária e um novo cálculo da pensão alimentícia com base na nova configuração de custódia. A petição detalhava tudo, a linha do tempo do declínio nos cuidados, as provas de que minha pensão estava potencialmente sendo usada para sustentar o namorado desempregado da Ashley, meus esforços consistentes para atender às necessidades das crianças, tudo. A Ashley surtou quando foi notificada. Me ligou gritando, dizendo que eu estava tentando roubar os bebês dela, que eu era um idiota vingativo, que ela iria me destruir no tribunal. Eu não entrei no jogo, apenas disse para ela pedir que o advogado dela entrasse em contato com o meu e desliguei. Ela ligou de volta 8 vezes naquele dia e eu não atendi. O processo judicial levou cerca de 4 meses de idas e vindas. A resposta inicial da Ashley à petição foi, sinceramente, hilária. O advogado dela tentou alegar que as crianças eram perfeitamente bem cuidadas e que eu estava exagerando pequenos problemas para ganhar vantagem. Eles apresentaram exatamente 0 provas para rebater a minha documentação, nenhuma foto própria, nenhum recibo, nada. Nossa primeira audiência foi em maio de 2023. O juiz ordenou um estudo domiciliar em ambas as residências e nomeou um guardião ad litem para representar os interesses das crianças. Foi aí que a Ashley realmente começou a entrar em pânico. A assistente social do estudo domiciliar visitou primeiro a minha casa. Um apartamento de 2 quartos, cada menina tinha sua própria cama no segundo quarto, decorado com a participação delas, caixas de brinquedos organizadas, ambiente limpo, seguro e estável. Eu tinha um armário inteiro com remédios infantis, o banheiro abastecido com produtos específicos para crianças e a geladeira cheia de comida de verdade, incluindo opções saudáveis e adequadas para crianças. Ela pareceu impressionada e fez muitas anotações. Depois visitou a casa da Ashley. Aqui está o que descobri mais tarde por meio da Janete, quando os relatórios chegaram. Derek estava em casa durante a visita, largado no sofá jogando videogame no meio de uma tarde de terça-feira. O apartamento estava bagunçado e sujo. As meninas não apenas dividiam um quarto, mas dormiam juntas em um único colchão de solteiro no chão, sem estrutura de cama. A coleção de brinquedos delas era composta em grande parte por itens quebrados. A geladeira tinha pouquíssima comida, basicamente condimentos e sobras. A assistente do estudo domiciliar registrou tudo isso em detalhes. Mas a parte mais chocante veio quando ela perguntou ao Derek com o que ele trabalhava. O sujeito aparentemente disse que estava entre oportunidades e que estava morando com a Ashley havia alguns meses para se reerguer. Isso já fazia 14 meses desde que ele tinha se mudado para lá, e a assistente também anotou essa discrepância. A guardiã ad litem entrevistou tanto a mim quanto a Ashley separadamente e depois passou tempo com as meninas em cada casa. O relatório dela foi devastador para Ashley. Ela observou que as crianças estavam visivelmente mais confortáveis e seguras na minha residência, que demonstravam entusiasmo em ficar na casa do papai e que a Lily mencionou especificamente estar feliz porque o papai tinha comida que não era só macarrão. Minha advogada me preparou para o que poderia acontecer em seguida.
Disse que a Ashley provavelmente tentaria consertar as coisas de forma superficial para parecer melhor no tribunal ou então dobraria a aposta e ficaria agressiva. A Ashley escolheu a opção 3, um colapso completo. Em junho de 2023, a Ashley começou a me enviar mensagens a todas as horas, verdadeiras paredes de texto sobre como eu era uma pessoa horrível, como eu estava arruinando a vida dela, como o Derek era a única pessoa que realmente a tinha amado e como eu estava tentando destruir a felicidade dela. Eu não respondi a nada, apenas encaminhei tudo para Janete. As mensagens ficaram cada vez mais descontroladas. Ela me acusou de ter ciúmes do Derek, de nunca tê-la amado, de querer machucá-la tirando seus filhos. Ela ameaçou dizer ao juiz que eu era abusivo, o que seria risível, considerando minha completa ausência de qualquer comportamento agressivo e as mensagens documentadas dela mostrando que a agressora era ela. A Janete me disse que aquelas mensagens estavam, na verdade, ajudando nosso caso, pois demonstravam instabilidade e péssimo julgamento. A Ashley estava literalmente documentando sua própria incapacidade de lidar com conflitos de forma adequada. Em julho de 2023, tivemos outra audiência. Foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. O juiz já havia lido os relatórios do estudo domiciliar e as recomendações da guardiã ad litem. Ele começou a fazer perguntas diretas a Ashley sobre o status de emprego e os arranjos de moradia do Derek. A Ashley tentou alegar que o Derek estava temporariamente entre empregos e participando ativamente de entrevistas. O juiz perguntou há quanto tempo essa situação temporária estava acontecendo. A Ashley disse alguns meses, embora tivéssemos provas de que ele estava lá desde março de 2022, ou seja, mais de 16 meses naquele momento. Em seguida, o juiz pediu para ver registros financeiros mostrando como a pensão alimentícia estava sendo utilizada. O advogado da Ashley tentou se opor, dizendo que a pensão não precisava ser comprovada em despesas específicas. O juiz concordou em princípio, mas afirmou que, quando há evidências de que as necessidades básicas das crianças não estão sendo atendidas enquanto o responsável legal sustenta um homem adulto desempregado, ele tem discricionariedade para examinar a situação mais de perto. A Ashley não conseguiu apresentar nenhuma documentação que demonstrasse gastos adequados com as crianças. Nenhum recibo de roupas, gastos mínimos com comida, nada sobre material escolar ou atividades. Em contrapartida, os extratos bancários dela mostravam pagamentos regulares para plataformas de jogos, serviços de streaming e lojas de eletrônicos. O advogado tentou alegar que aquelas eram despesas pessoais dela, separadas da pensão, mas o juiz não aceitou essa explicação. Ele perguntou diretamente, Senhora Ashley, pode explicar por que seus filhos chegaram a várias visitas usando roupas manchadas e que não serviam, enquanto seu namorado publicava fotos de compras caras na internet durante o mesmo período? A Ashley não teve uma boa resposta. Começou a chorar e dizer que estava fazendo o melhor que podia, que ser mãe solteira era difícil, que eu estava fazendo tudo parecer pior do que realmente era. O juiz não se comoveu. Ele tinha visto as fotos que eu apresentei e as provas eram inegáveis. Então veio o momento que mudou tudo. O juiz pediu que o Derek se aproximasse do banco. Sim, a Ashley o tinha levado ao tribunal para apoio moral, o que acabou sendo a decisão mais estúpida que ela poderia ter tomado. O juiz perguntou diretamente ao Derek se ele estava empregado. O Derek respondeu que não, mas que estava trabalhando em sua carreira musical. O juiz perguntou há quanto tempo ele estava desempregado. O Derek disse cerca de 2 anos no total, sendo o último ano e meio morando com a Ashley. O juiz perguntou quem estava sustentando ele financeiramente durante esse período. O Derek, esse gênio absoluto, respondeu que a Ashley o ajudava enquanto ele trabalhava em sua arte. O juiz então se virou para a Ashley e perguntou de onde vinha a renda dela para sustentar outro adulto. A Ashley disse que trabalhava meio período no salão e recebia pensão alimentícia. O juiz se recostou na cadeira e disse algo que eu nunca vou esquecer. Então, deixe-me ver se entendi corretamente. Você recebe quase $2.000 por mês destinados aos cuidados de seus filhos. Trabalha poucas horas gerando uma renda adicional mínima e está usando alguma combinação desses recursos para sustentar financeiramente um homem adulto saudável que opta por não trabalhar, enquanto seus filhos usam roupas inadequadas e fazem refeições insuficientes. Isso está correto? A Ashley tentou voltar atrás, mas o estrago já estava feito. O Derek tinha acabado de confirmar em tribunal exatamente o que estávamos alegando. O advogado dela parecia querer desaparecer. O juiz ordenou uma mudança temporária imediata de custódia, pendente da audiência final que começaria naquela mesma semana. As meninas ficariam comigo em tempo integral, e a Ashley teria apenas visitas supervisionadas todos os sábados por 4 horas.
Ele também ordenou que a Ashley fizesse um curso de gestão financeira e aulas de parentalidade. A Ashley simplesmente surtou no tribunal, começou a gritar dizendo que aquilo era injusto, que o sistema era manipulado contra as mães, que eu tinha manipulado tudo. O oficial de justiça precisou mandá-la se acalmar ou ela seria acusada de desacato. O Derek tentou consolá-la, e o juiz mandou que ele se sentasse e ficasse quieto. Saímos daquele tribunal e eu senti uma mistura estranha de alívio e tristeza, alívio por saber que minhas filhas finalmente seriam cuidadas adequadamente e tristeza por tudo ter chegado a esse ponto, mas acima de tudo determinação para dar às minhas meninas a vida estável que elas mereciam. A transição foi mais tranquila do que eu esperava. As meninas passaram a morar comigo em tempo integral no fim de julho de 2023. Eu as matriculei em uma creche perto do meu trabalho para os dias em que precisava de apoio, organizei uma rotina melhor, refeições regulares, histórias antes de dormir, todas as coisas normais que crianças deveriam ter. A Lily começou a florescer imediatamente. Os problemas de saúde da Emma desapareceram com cuidados consistentes e atenção. As visitas supervisionadas da Ashley foram um desastre no início. Ela chegava atrasada, passava quase todo o tempo chorando e reclamando de como tudo era injusto, em vez de interagir com as meninas. A supervisora registrou tudo isso nos relatórios. Depois de cerca de um mês, ela começou a realmente passar tempo com as meninas de forma adequada, mas o dano já estava feito em termos da percepção do tribunal. A audiência final de custódia aconteceu em outubro de 2023. A essa altura, as meninas já estavam comigo em tempo integral havia 3 meses e claramente estavam melhores, com peso melhor, humor melhor e desenvolvimento melhor. A Janete apresentou documentação atualizada mostrando tudo isso, incluindo relatórios da pediatra delas, observando uma melhora significativa na saúde geral e no bem-estar. O juiz analisou tudo e proferiu sua decisão. Eu recebi a custódia física primária, com a Ashley tendo direito a visitas padrão em fins de semana alternados e uma noite por semana, sem necessidade de supervisão, desde que ela concluísse primeiro os cursos ordenados pelo tribunal. Em seguida veio a modificação da pensão alimentícia. A Janete argumentou que, como eu agora tinha as crianças em tempo integral e a renda da Ashley permanecia mínima, a pensão deveria ser recalculada com base nas diretrizes do Arizona. Com o novo arranjo de custódia e o nível de renda dela, o cálculo resultou em cerca de $400 por mês que a Ashley deveria me pagar. Mas foi aqui que minha advogada mostrou o valor de cada centavo que paguei a ela. Ela argumentou que, dada a incapacidade comprovada da Ashley de administrar finanças de forma adequada e seu histórico de uso indevido da pensão, o tribunal deveria considerar reduzir a obrigação dela a zero e, em vez disso, exigir que ela fornecesse itens específicos diretamente às crianças, como contribuir para despesas escolares, comprar roupas um certo número de vezes por ano, coisas assim. O juiz concordou. Ele fixou a obrigação de pensão da Ashley em $0 por mês, mas ordenou que ela contribuísse com $250 mensais para uma conta de poupança universitária controlada por mim, além de comprar roupas escolares 2 vezes por ano, com recibos a serem apresentados ao tribunal. Se ela não cumprisse essas obrigações, a pensão regular seria restabelecida e descontada diretamente do salário dela. A Ashley parecia ter levado um tapa. Eu conseguia ver que ela estava furiosa, mas tentando se controlar no tribunal. O advogado dela tentou contestar, mas o juiz já tinha decidido. A decisão era final. Ao sairmos do tribunal, a Ashley me alcançou no estacionamento. Eu pensei que talvez ela tentasse ter uma conversa de verdade, talvez se desculpar ou algo assim. Nada disso. Ela começou a gritar dizendo que eu tinha destruído a vida dela, que tinha colocado os filhos contra ela, que eu ainda me arrependeria disso. Eu mantive a calma, disse que as meninas sempre precisariam da mãe e que eu esperava que ela usasse isso como uma oportunidade para colocar a vida nos trilhos. Ela me xingou com alguns nomes bem escolhidos e saiu furiosa. Isso foi em outubro de 2023. Nos meses seguintes, as coisas ficaram tranquilas. A Ashley concluiu as aulas ordenadas pelo tribunal, começou a ter visitas regulares com as meninas e parecia que talvez estivesse realmente tentando mudar. As meninas voltavam da casa dela e comentavam que o tio Derek não estava mais lá, que o apartamento da mamãe estava mais limpo e que às vezes faziam coisas divertidas. Eu fiquei cautelosamente otimista. Talvez perder a custódia tivesse sido o choque de realidade que ela precisava. Talvez ela tivesse percebido que priorizar o namorado desempregado em vez do bem-estar das próprias filhas tinha sido uma péssima escolha. Talvez as coisas realmente melhorassem. Então chegou março de 2024.
Cerca de 5 meses após a decisão final de custódia, recebi uma mensagem da Ashley por volta da meia-noite, em uma terça-feira aleatória. Era um daqueles textos enormes que as pessoas mandam quando estão tendo um colapso. O resumo é o seguinte: o Derek a deixou. Aparentemente, quando ela deixou de ter o meu dinheiro da pensão alimentícia financiando o estilo de vida dele e quando ela realmente teve que trabalhar mais horas para se sustentar, o Derek decidiu que ela já não apoiava mais os sonhos dele. Ele se mudou em fevereiro e foi morar com outra mulher que conheceu online, alguma mãe solteira em outro estado que provavelmente não faz ideia do que a espera. A Ashley ficou devastada. A mensagem era interminável, falando sobre como ela tinha sacrificado tudo pelo Derek, como o apoiou quando ninguém mais acreditava nele, como ele prometeu que eles construiriam uma vida juntos. Zero menção ao fato de que ela sacrificou o bem-estar das próprias filhas por esse cara, zero consciência de que financiou a vida dele com dinheiro destinado às crianças. As mensagens continuaram nos dias seguintes e ela começou a me culpar pela saída do Derek. Disse que, se eu não tivesse roubado os filhos dela e o dinheiro dela, ela poderia ter continuado sustentando Derek e ele não teria ido embora. A ginástica mental foi digna de Olimpíadas, de alguma forma tudo isso era culpa minha. Depois ela começou a tentar me manipular emocionalmente em relação ao acordo de custódia. Disse que as meninas eram muito novas para ficar longe da mãe em tempo integral, que eu estava prejudicando elas ao mantê-las afastadas dela, convenientemente esquecendo que elas vêm fins de semana alternados e uma vez por semana e que esse arranjo existe por causa das próprias escolhas dela. Ela queria que eu voltasse ao tribunal para reverter a custódia, disse que tinha mudado, que tinha aprendido a lição e que merecia outra chance. Quando eu não concordei imediatamente, ela surtou de novo, mais mensagens dizendo que eu era vingativo e cruel, que eu estava usando as crianças como armas, todas as táticas clássicas de manipulação. Eu não respondi a maior parte disso. Nas poucas vezes em que respondi, fui simples e factual. O acordo de custódia foi decidido por um juiz com base em provas. Se ela quiser modificá-lo, pode entrar com um pedido no tribunal. Eu não vou concordar com mudanças informais, tudo deve passar pelos canais legais. Isso a deixou ainda mais furiosa. Ela começou a dizer para as pessoas da vida dela, conhecidos em comum, amigos da época em que namorávamos, que eu destruí a vida dela, que virei os filhos contra ela, destruí o relacionamento dela e a deixei sem nada. Algumas dessas pessoas entraram em contato comigo pedindo a minha versão. Eu não me envolvi muito. Quando perguntavam diretamente eu dava os fatos básicos. Ela gastou a pensão no namorado em vez de gastar com as crianças. Eu documentei. O tribunal me deu a custódia. Agora ela está irritada com as consequências. A maioria das pessoas que ouviu a história completa ficou do meu lado. Algumas acharam que eu deveria ser a pessoa mais madura e ajudá-la mesmo assim. Essas pessoas foram removidas do meu círculo social bem rápido. As ligações e mensagens da Ashley continuaram ao longo de abril e maio de 2024. Ela alternava entre me culpar, implorar por simpatia e tentar fazer acordos. Sugeri arranjos em que eu ficaria com as meninas, mas voltaria a enviar dinheiro para ela para ajudá-la a se reerguer. Prometia que dessa vez gastaria de forma responsável. Eu recusei todas as vezes. Disse que o acordo judicial permanecia e que, se ela precisava de ajuda financeira, deveria procurar recursos comunitários ou um emprego melhor. Ela não gostou dessa resposta. Em junho de 2024, ela tentou uma abordagem diferente. Entrou com um pedido no tribunal solicitando modificação da custódia, alegando que tinha concluído todas as aulas, mantido emprego estável e melhorado sua situação de moradia. Queria voltar à custódia 50-50 e ter a pensão restabelecida. A Janete não ficou preocupada. Contestamos o pedido com documentação atualizada mostrando que as meninas estavam prosperando no ambiente atual, que a Ashley só tinha estado estável por cerca de 7 meses desde a saída do Derek e que interromper a rotina das crianças não era do interesse delas. A audiência foi em agosto de 2024, apenas alguns meses atrás. A Ashley apareceu com um novo advogado que tentou pintá-la como uma mãe reformada que cometeu erros, mas merecia outra chance. Falaram sobre as aulas concluídas, as visitas consistentes e o apartamento melhor. Então a Janete começou a fazer perguntas. Perguntou diretamente a Ashley se ela havia aberto a conta de poupança universitária e feito as contribuições mensais conforme ordenado. A Ashley admitiu que só tinha feito 2 depósitos no total, deixando de cumprir os outros 10 meses de contribuições obrigatórias, primeiro erro. A Janete perguntou sobre as compras obrigatórias de roupas escolares. A Ashley tinha recibos de apenas uma ida às compras, mas não conseguiu provar a segunda compra exigida, segundo erro. Então a Janete fez a pergunta principal.
Senhora Ashley, pode explicar por que acredita estar pronta para ter mais custódia quando não conseguiu cumprir as obrigações financeiras existentes que o tribunal estabeleceu especificamente para demonstrar responsabilidade? A Ashley não teve uma boa resposta. Tentou explicar que o dinheiro estava curto, que estava fazendo o melhor que podia, que as obrigações eram injustas. O juiz apontou que ela tinha sido obrigada a contribuir com $500 no total para o fundo universitário ao longo de 10 meses e tinha contribuído apenas com 200. Perguntou para onde estava indo a renda dela se não conseguia cumprir essa obrigação mínima. A Ashley ficou defensiva, começou a dizer que tinha contas e despesas, que eu ganhava muito mais dinheiro do que ela e que, portanto, eu deveria ser responsável por tudo. O juiz não aceitou isso. Observou que ela conseguiu encontrar dinheiro para sustentar um namorado desempregado por 1 ano e meio, mas não conseguiu contribuir com $50 por mês para o futuro educacional das próprias filhas. O juiz negou o pedido de modificação de custódia. O acordo atual permanece em vigor. Ele também ordenou que ela regularizasse as contribuições atrasadas do fundo universitário em até 90 dias ou enfrentaria medidas de execução. Ao sairmos do tribunal, a Ashley estava chorando e o advogado dela parecia frustrado. Desde essa audiência, a Ashley tem estado em fúria. Ela publicou coisas vagas nas redes sociais sobre tribunais de família corruptos e pais que usam dinheiro como arma. Ela disse a qualquer pessoa disposta a ouvir que eu destruí a vida dela. Alguns amigos dela me enviaram mensagens desagradáveis, chamando-me de controlador e vingativo. Eu não me importo, minhas filhas estão saudáveis, felizes e prosperando. A Lily está no jardim de infância indo muito bem. A Emma está em uma boa creche e alcançando todos os marcos do desenvolvimento. Elas têm rotinas consistentes, alimentação adequada, roupas limpas que servem em um ambiente doméstico estável. Elas veem a mãe regularmente e eu nunca falo mal dela na frente delas. Quando forem mais velhas, formarão suas próprias opiniões com base nas atitudes dela. Por enquanto, estou focado em dar a elas a infância que merecem. A vida da Ashley desmoronou por causa das próprias escolhas dela. Ela escolheu priorizar um namorado encostado em vez do bem-estar das filhas. Ela escolheu usar de forma indevida o dinheiro destinado às próprias crianças. Ela escolheu deixar minhas filhas usarem trapos enquanto financiava o estilo de vida de outra pessoa. Essas foram decisões dela e agora ela está enfrentando as consequências naturais. O fato de o Derek tê-la deixado assim que o dinheiro secou só prova que ele a estava usando o tempo todo. Qualquer pessoa decente poderia ter previsto isso, exceto a Ashley, aparentemente. Ela achou que tinha encontrado verdadeiro amor com um produtor musical desempregado que não contribuía com nada e levava tudo. Agora ela está sozinha, trabalhando mais horas do que jamais precisou antes, enfrentando obrigações financeiras impostas pelo tribunal que ela não consegue cumprir e vendo as filhas apenas alguns dias por mês. Isso não sou eu destruindo a vida dela, isso é a vida dela sendo destruída pelo próprio péssimo julgamento. Eu sinto pena dela? Talvez um pouco, ela ainda é a mãe das minhas filhas, e parte de mim gostaria que ela se acertasse por elas. Mas não me arrependo de nenhuma das minhas ações. Eu documentei a verdade, apresentei ao tribunal e deixei o sistema funcionar como deveria. Protegi minhas filhas de negligência e do uso indevido de recursos destinados aos cuidados delas. A lição aqui é bem simples. Se você recebe dinheiro destinado especificamente aos cuidados dos seus filhos, gaste esse dinheiro com seus filhos. Não financie o estilo de vida de um namorado desempregado esperando que não haja consequências. Não deixe seus filhos sofrerem enquanto outra pessoa se beneficia de recursos que eram para eles e definitivamente não fique surpresa quando outro genitor documentar tudo e levar você ao tribunal. A Ashley achou que podia ter tudo ao mesmo tempo. Achou que podia continuar recebendo pensão enquanto mal atendia às necessidades das próprias filhas e que ninguém notaria ou se importaria. Ela estava errada. Apostou na custódia e perdeu. Agora está lidando com as consequências das próprias escolhas, e em vez de assumir responsabilidade, está me culpando, um movimento clássico. Não poderia ser que ela tomou decisões terríveis por mais de 1 ano, não, tinha que ser minha culpa por responsabilizá-la. Essa é a mentalidade que a colocou nessa situação desde o começo. Quanto a mim e as meninas, estamos ótimos. Tenho uma rotina que funciona, apoio da família e dos amigos e 2 filhas que finalmente estão recebendo o cuidado e a atenção que sempre mereceram. Fazemos coisas normais de pai, idas ao parque, visitas à biblioteca, noites de filme em casa, ensinando elas a andar de bicicleta, tudo aquilo que deveria ter estado acontecendo desde sempre.
Então, Reddit, essa é a minha história, desde descobrir que minha pensão estava sendo usada de forma indevida, passando por documentar tudo, até conseguir a custódia total e uma pensão fixada em $0, e ver minha ex surtar porque o namorado a deixou quando o dinheiro acabou.